Olá, boa tarde. Aqui é o Luiz Gustavo Crispino, do Vlog do Professor. Hoje, dia 17 de junho, são 2 horas e 20 minutos. E eu resolvi fazer esse vídeo sobre o assunto do momento e colocar a minha posição, né? A morte, ou melhor, o assassinato de Bruno Araújo Pereira e Dom Phillips, né? Pelo narcotraficante Rubens Villar Coelho, conhecido como Colômbia. Bom, a primeira pergunta é: o que Bruno Araújo e Dom Phillips estariam fazendo naquela região sem uma proteção, sem um conhecimento das autoridades? Jornalismo investigativo. Sim, concordo plenamente. Mas aí me cai uma outra questão também importante, que é exatamente a tônica dessas minhas questões e perguntas. Marielle Franco, quando foi morta, também estava fazendo seu trabalho como vereadora, como ativista, e numa comunidade onde ela não era muito bem-vinda, não era a comunidade em que ela vivia. E foi assassinada porque incomodou os poderosos daquela comunidade. A mesma coisa aconteceu com o Bruno Araújo, Dom Phillips, também incomodaram o Rubens Villar Coelho, né, o Colômbia. E aí eu fico me perguntando que mau caratismo é esse, principalmente dos artistas globais e da própria Rede Globo, de impor, porque é isso que eles querem fazer, a responsabilidade destas mortes ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu pergunto, onde é que estava a Globo quando a missionária Dorothy May Stang foi morta em 12 de fevereiro de 2005 em Anapu, no Pará? A Globo, por acaso, culpou a ministra do Meio Ambiente da época, Marina Silva? O presidente, Lula? Não. Os artistas globais exigiram, né, a Polícia Federal, o Exército, a Força Intergaláctica que fosse apurar? Não. Mais interessante de tudo é que eu não vejo também nenhum empenho de ninguém, de nenhuma parte, Rede Globo, os artistas, não vou nem entrar no mérito da girafa, né, no incêndio da Amazônia, aqueles personagens lindos e maravilhosos, girafinhas, leões, elefantes, pintados e tatuados, com as pessoas que estavam chorando, pelos incêndios da Amazônia. E a Amazônia está lá, não foi destruída, nem sumiu. Teve outros incêndios muito maiores na Califórnia, em outros lugares, na Alemanha. Ninguém veio a falar. E aí eu começo a perguntar, cadê os artistas globais que não cobram, por exemplo, a morte de Celso Daniel, Toninho do PT, Teori Zavascki, Eduardo Campos, ainda vou mais fundo, Ulisses Guimarães? Eu não vejo ninguém pressionar ninguém a fazer isso. Eduardo Campos morreu de uma forma um tanto quanto estranha, inclusive a sua vice, que iria estar no avião com ele, em cima da hora resolveu não estar. Teori Zavascki, que estava sendo o baluarte da Lava Jato, inclusive levando muitos até para a cadeia, se bobeasse muito, também morre de uma forma estranha. Toninho do PT e o Celso Daniel, nem vou entrar no mérito da questão.
Mas eu pergunto apenas uma coisa. Senhor ministro Alexandre de Moraes, cadê o senhor para cobrar o fake news destes artistas? Da Rede Globo, que veicula, por exemplo, aquele imbecil do Casagrande falando um monte de besteira, verborragerando, e se é que existe essa palavra, tá? Falando merda, digamos assim, do presidente da República. E eu me recordo, até agora, de alguns questionamentos, são coisas interessantes, né? O Tico Santa Cruz, por exemplo, tem um vídeo dele, outro dia eu estava vendo, eu não me recordo quem é outra pessoa que está debatendo com ele, e ele começa a perguntar com a empáfia dele, não, por quê? Queria saber, entre Lula e Bolsonaro, com relação à questão da ciência, quem teria morrido mais, em que governo teria morrido mais? Aí o debatedor dele pergunta, bom, eu também não sei. Quantos morreram com os 200 milhões que foram desviados da saúde no governo Lula? Então, senhores, o que na verdade a gente vê é uma façanha de fake news, mas que só são fake news criminalizados se for do lado oposto ao STF, do lado oposto a essa organização criminosa chamada PT, do lado oposto a esse establishment que aí existe. E eu diria mais, eu vou mudar um pouco a minha fala. Eu não vou culpar o PT, não. O PT não tem culpa de nada. O STF não tem culpa de nada. Até porque o PT e o STF são instituições. E instituições são seres inanimados. Não são seres vivos. Eu culpo sim os homens que estão por trás disso. Eu culpo sim as pessoas que estão no seu mau caratismo, fazendo com que este país venha a se tornar uma Venezuela. Queremos lembrar, senhores, a gasolina está custando quanto? E quantos senadores do PT votaram contra a redução do ICMS? Aí eu pergunto, a culpa é do PT? Não, a culpa não é do PT, a culpa são daqueles homens. A culpa são daqueles seres abjetos que receberam no povo, através de voto esse que até hoje eu volto a dizer, eu questiono as urnas eletrônicas e vou continuar questionando. Por quê? Se por um acaso elas são tão invioláveis, se elas são tão perfeitas, por que não as tornam mais perfeitas ainda com o voto impresso? Ah, não vamos gastar dinheiro, né? E os 5,7 zilhões que vão ser doados aos partidos políticos para enfiar na nossa cabeça, goela abaixo, candidaturas de pessoas condenadas, políticos corruptos, seguidores de facções criminosas. Senhores, a luta é árdua, tremenda, tamanha. Eu acho que nós é que devemos arregaçar as mangas e lutar. Eu, no meu humilde canal, com as minhas humildes opiniões, deixo para vocês pensarem em quem devemos votar. Quem me conhece sabe que eu sou monarquista. Mas se perguntarem para mim, a monarquia hoje não resolveria nenhum caso. Porque não adianta você jogar a monarquia dentro dessa lama que está a política brasileira. Infelizmente, precisamos
limpar, né? As cavalariças de Algíceras, acho que é Algíceras o nome do rei, cavalariças, os cavalos selvagens, né? Comedores de carne humana, que o poderoso Hércules desvia o rio e consegue então limpá-la, né? A gente está precisando de um Hércules para poder limpar aquele triângulo das Bermudas do poder, onde tudo some, desde que seja favorável ao povo e contrário, né, ao establishment, ali tudo some. Agora, quando para favorecê-los, aliás, eu falei contrário ao povo, não, a favor do povo, para ser mais exato. Então, agora, quando é contra o povo e a favor dos que habitam dois daqueles prédios, tudo é possível, tudo é passível, nada é fake news. O governo brasileiro, na sua grande maioria, virou faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Principalmente o judiciário e o legislativo. É um problema, senhores. Infelizmente é um problema. Eu deixo aqui os meus sentimentos à família do Bruno Araújo Pereira e do jornalista Dom Phillips. Acredito eu que este jornalista pensaria como eu, como Tim Lopes, como outros jornalistas que primavam pela verdade. Só que Tim Lopes e Dom Phillips acabaram morrendo. Espero que eu não tenha o mesmo fim. Mas estarei aqui colocando as minhas posições e os meus pensamentos, enquanto Deus assim me permitir. Pois, como brasileiro, não dá, de forma nenhuma, para aceitar um governo que pense numa minoria. Vivemos 130 anos, mais ou menos, de uma república que pensa apenas nas oligarquias, que pensa apenas nos nichos políticos e não no povo. Pensemos nisso. Pois, de uma certa forma, o povo, que muitas das vezes as pessoas dizem que é culpado, eu paro para perguntar, será que o são? Será que foram o povo realmente que colocou nas urnas os votos para elegerem aquelas pessoas? Ou será que, de repente, a urna deu um piti por ação de Deus e não permitiu que o poste fosse eleito? Porque outros foram. E vendo estes erros que poderiam ter acontecido lá em 2018, agora estão tentando cercar de todos os lados, tipo o jogo do bicho, né? Cercado pelos 12 lados, né? Para evitar que Jair Messias Bolsonaro volte a conduzir o país por mais 4 anos. Na hora que um ministro do Supremo chama diplomatas para dizer, feita a batido o martelo no nome de quem foi eleito no primeiro turno, seus governos têm a obrigação de imediatamente reconhecer. Senhores, que porra de democracia é essa? Democracia da imposição? Fica aqui essas questões para pensar. Se você gostou, ótimo. Dê o like, se inscreve no canal do Luiz Gustavo Crispino, no canal do Vlog do Professor. Me siga nas redes sociais. Estou lá no Facebook, estou lá no Instagram, estou lá no Twitter.
Se não gostou, dê o seu dislike e diga por que não gostou. Mas prove que o que eu estou falando é mentira. Não venha com as alegações de é golpe, é golpe, é golpe, porque isso, para mim, não cola. Prova. Aí, eu aceito seu dislike. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir.